Boa noite a todos. Bem-vindos ao Fórum Permanente de Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz. Hoje receberemos Giovana Faza, que falará sobre justiça restaurativa nesse novo tempo. Durante toda a semana recebemos vários convidados, vocês podem acessar as lives que estão gravadas na página da Inovar Tecnologia Social. E para que a gente consiga fazer esse evento, a gente conta sempre com a parceria da Smart ID, juntamente com Alexandre Vieira. O nosso agradecimento. Convido Giovana Faza, que é uma especialista, mestre em Direito pela UCP, área de concentração, Direitos Humanos e Acesso à Justiça, diretora do SEJUSC, da Justiça Federal de Juiz de Fora, instrutora de conciliação e mediação do CNJ e CJF, facilitadora de círculos restaurativos, para, nesta live, nos apresentar esse tema que é tão vasto. Giovana, por favor, vem aqui ficar com a gente. Boa noite a todos. Boa noite, Giovana. Vanessa. É um prazer estar aqui com você. A Elze Ellen, que é a coordenadora do programa e também diretora da Inovar Tecnologia Social, está com problema na conexão. Talvez ela consiga entrar, mas talvez por conta disso, aqui está chovendo, então ela pode não conseguir estar com a gente, tá? E é uma honra estar aqui com você mais uma vez, Giovana, para te escutar, para aprender e estar com você nesse momento de compartilhamento de experiências, nesse novo momento, né, que a justiça restaurativa vem se configurando. Então, é uma honra muito grande estar aqui, representando a equipe do Petrópolis da Paz e junto com todas as pessoas que dedicaram esse tempo para estarem aqui com a gente, aprendendo com você. Tá bom? Tenho certeza que será uma hora, né? Talvez uma hora de grandes oportunidades para todos nós. Então, passo a palavra para você e assim que a gente receber as perguntas, os comentários, a gente vai trocando com você, tá bem? Tá ótimo. Boa noite, Vanessa. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer imenso estar com vocês, do Petrópolis da Paz, da Inovar Tecnologia Social, e esse, se não me engano, é o 3º ano. Nós estamos, ano passado, né, eu tive o prazer de estar conversando com vocês sobre mediação, sobre cultura de paz, e hoje nós vamos falar de justiça restaurativa. Mando meu abraço a Elze Ellen, que, né, ela está com problema de conexão. Aqui onde eu estou também está chovendo, então eu espero que a gente não tenha problema de conexão aqui. E vamos começar a falar, né, nessa noite sobre justiça restaurativa, os novos movimentos de restaurativa aqui no Brasil, as novas tendências. E eu tenho, desde 2015, pesquisado nesse campo. O meu mestrado na Universidade Católica de Petrópolis foi no campo da justiça restaurativa, e o que eu tenho visto desde então é que a gente tem vivido algumas ondas, né, no movimento de justiça restaurativa, no movimento de mediação, e que essas ondas, elas vêm muito em razão da própria necessidade da cultura brasileira, do nosso imenso país, com particularidades culturais, com particularidades regionais, e a gente vem adaptando esses movimentos às necessidades e dos contextos locais. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a origem da justiça restaurativa, para contextualizar. E a justiça restaurativa, como, né, a gente estuda, a gente ouve falar sempre, ela tem uma raiz ancestral. Ela tem uma raiz nas práticas aborígenes, indígenas, de resolução de conflito, quando eles sentavam em torno da fogueira, quando tinha um problema, quando tinha um conflito, quando se confrontavam com danos e ofensas, para conversar sobre o acontecido e para verificar as possibilidades de recomposição daquele dano de uma forma que não causasse mais prejuízos para aquela comunidade. Porque a gente sabe que quando, né, acontece uma ofensa, alguém sofre um dano, por essa ideia de interconectividade, que é um dos pressupostos de trabalho da justiça restaurativa, não somente
a vítima e o ofensor são impactados, mas toda a comunidade. E então, com essa metodologia, eles usavam algumas tribos, o que a gente chama de bastão de fala, que é uma ritualística, que é um objeto que significa que aquele que está com o objeto é quem tem o direito de fala, enquanto os outros vão exercitar a escuta profunda. E a partir da oitiva das necessidades, do contexto, do que aconteceu, do porquê, da motivação, das necessidades geradas pelos danos, eles, em conversa com o bastão de fala que passava, né, pelo ofensor, pela vítima, por toda aquela comunidade que foi atingida, eles equacionavam formas de resolver aquele problema. Então, com esse olhar, a gente fala que a justiça restaurativa, ela é até pré-filosófica, pré-antropológica, pré-sociológica, pré-jurídica. Que esse conhecimento, ele está na nossa memória coletiva, desde tempos imemoriais. Então, é difícil a gente falar, assim, de uma origem, né, muito remota, como um marco temporal, um marco histórico da justiça restaurativa, nesse contexto mais abrangente de uma ancestralidade, de algo que está arraigado na nossa memória, na história da própria humanidade. Mas dando um salto, e em razão dessa falta de linearidade histórica, a origem moderna, a origem contemporânea daquilo que a gente conhece como justiça restaurativa, e que muitos, né, confundem justiça restaurativa com práticas restaurativas, ela tem um marco que é chamado caso Elmira, que aconteceu em Ontário, no Canadá, em 1974, quando, então, 2 jovens, eles cometeram mais ou menos 22 infrações de danos a propriedades. E um agente da polícia local, ele teve uma ideia, né, como estava verificando, a comunidade, eles estavam verificando que aquilo estava sendo recorrente com os jovens daquela localidade, eles resolveram, então, propor, que tal, então, colocar esses ofensores, aqueles que cometeram dano, para conversar com as vítimas. E um daqueles ofensores, eles conseguiram fazer com que eles se encontrassem com as vítimas, e a partir desse diálogo entre quem causou o dano e aquele que sofreu o dano, equacionar uma solução, uma reparação. E eles conseguiram, né, em muitos desses casos, com essas vítimas, fazer com que esses infratores reparassem os danos em razão das condutas deles. Então, aí a gente tem mais ou menos um nascedouro do que mais tarde ficou conhecido como mediação vítima-ofensor, na década de 70, né, no Canadá. Na década de 70 também, nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, principalmente nas sociedades, né, que tinham uma vivência menonita, com cunho religioso, eles também começaram a aplicar uma abordagem aborígene para resolver conflitos em algumas comunidades. E primeiro, então, a gente teve essa prática de círculos com ofensores e com as vítimas, baseado muito em práticas aborígenes de algumas comunidades navarro nos Estados Unidos e no Canadá, das primeiras nações, que é como eles chamam os aborígenes lá. Então, os primeiros movimentos, principalmente, eles ocorreram na província de Yukon, quando um juiz chamado Barry Stewart começou a utilizar o que posteriormente foi chamado de círculos restaurativos, né, com base numa metodologia que hoje aqui no Brasil a gente conhece como círculos de construção de paz, que é conhecido principalmente por conta da Kay Pranes, que nos brindou com essa metodologia. E a partir daí ele começou, esse juiz, a olhar para o fenômeno das infrações juvenis a partir da cultura das primeiras nações. E começou a criar, então, círculos restaurativos, círculos de construção de consenso, que são conhecidos como sentencing circles. Então, o ofensor, a vítima
e alguma comunidade de apoio e alguns apoiadores, alguns membros daquela comunidade atingida, eles sentavam para conversar sobre o dano, sobre o crime ou infração, para equacionar uma reparação, para trazer à consciência a responsabilidade do ofensor, as necessidades geradas pela conduta do ofensor, as necessidades que precisavam ser, a partir de então, atendidas para quebrar aquele ciclo de violência e também para escutar a vítima. Como que aquele dano impactou a vítima direta da conduta, assim como aquela comunidade de pertinência, tanto de quem causou o dano quanto do ofensor. E a partir desse equacionamento, chegar a uma resolução consensual que era levado para o juiz para então proferir a sentença naquele caso. Se houvesse acordo, tudo bem, ele poderia considerar aquela conversa, aquelas tratativas para proferir a sentença, para abrandar uma eventual necessidade de aplicação de uma penalidade, ou então até dispensar a aplicação da pena em alguns casos. Na década de 80, esse movimento ele foi crescendo no norte dos Estados Unidos e continuou robustecendo no Canadá. E na década de 80, nós temos conhecimentos da Nova Zelândia, que também, a partir de contexto de infrações em algumas comunidades maores, muitos adolescentes eles estavam verificando um nível crescente de violência entre os adolescentes maores. E aí eles também resolveram juntar para dar um novo tratamento, principalmente com um caráter preventivo e um caráter, que a gente pode falar aqui entre aspas, curativo para esses jovens. E aí surgiram os chamados conferências grupo familiar, que também é uma metodologia que a gente conhece hoje da justiça restaurativa, com base maori. Em algumas tradições maori, com utilização do bastão de fala, com rituais de abertura, rituais de encerramento, circularidade das histórias. E em 1989, inclusive, essas práticas restaurativas na Nova Zelândia, elas foram institucionalizadas por meio de uma lei de proteção à infância e à adolescência, que prioritariamente aplicam essas conferências grupo familiar, no caso de infrações cometidas, no âmbito da justiça juvenil. Na década de 80, também, na Europa, começou alguns projetos de justiça restaurativa, mas na modalidade mediação, vítima e ofensor, sem a presença de membros da comunidade. No Brasil, esse movimento começa no início do ano 2000, com algumas iniciativas do Pedro Escuro. São iniciativas principalmente em comunidades escolares, e que muito, assim, na época não foi muito divulgado, há pesquisas, mas o precursor do movimento restaurativo aqui no Brasil, ele data, dessas iniciativas do Pedro Escuro, mas documentado mesmo, principalmente no âmbito do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, os primeiros programas são de 2004. São 3 projetos piloto, um no estado de São Paulo, um em Brasília e o outro no Rio Grande do Sul, com programas de mediação, vítima e ofensor, alguns programas restaurativos, também no âmbito da infância e da juventude. E de lá para cá, a gente tem visto um crescente, até que é o nosso tema aqui, a justiça restaurativa no nosso novo tempo, a gente tem visto um crescimento desses movimentos restaurativos. Em 2010, com a edição da Resolução 125 do CNJ, que trata da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado aos Conflitos, vendo, no caso, a mediação e a conciliação, havia um dispositivo também que falando sobre a justiça restaurativa, o que, no início, causou uma grande confusão, colocando sob o mesmo guarda-chuva mediação, conciliação e justiça restaurativa. Mas é importante a gente salientar aqui que, embora sejam métodos consensuais, também numa visão mais restrita, como métodos de resolução de conflito, pautados no diálogo, na colaboração, eles são métodos distintos. A justiça restaurativa, ela não se confunde com a mediação.
ela tem uma razão própria, ela tem uma racionalidade, ela tem uma lógica diferente da mediação, e ela tem, inclusive, fluxos bem diferentes da mediação. Tanto é que, posteriormente, o CNJ editou uma outra resolução, excluindo daquela resolução 125 a justiça restaurativa, e deixando ela exclusivamente para mediação e para conciliação. Só então, em 2016, por meio da resolução 225 do CNJ, é que foi institucionalizada no âmbito, né, do CNJ, sem lei federal ainda, a justiça restaurativa, mais do que como um método de resolução de conflitos, não somente na seara criminal, mas o que nos permite trazê-la como uma filosofia de vida, uma filosofia prática de vida. Que é assim que Howard Zerne também afirma, que é um dos teóricos da justiça restaurativa e que escreveu o livro Trocando as Lentes. Ele é da comunidade menonita, no norte dos Estados Unidos. Ele é precursor de diversas práticas de justiça restaurativa, não só nos Estados Unidos, mas em diversas outras localidades no mundo todo. E ele mesmo fala que a justiça restaurativa ela começa no campo prático, como uma vivência prática, para depois a teoria se preocupar com ela. E essa preocupação teórica, ela é extremamente importante, porque a partir do momento que a gente deixa de traçar, deixa de se preocupar com enfoque, com um arcabouço teórico que traga algumas balizas para a justiça restaurativa, a gente corre o risco de que ela seja coaptada por objetivos outros que não são aqueles atinentes à filosofia da justiça restaurativa, os princípios da justiça restaurativa, que é a inclusão, o engajamento, a horizontalidade, o compartilhamento do poder, a narrativa, as narrativas, a oitiva das histórias da vítima, do ofensor, das comunidades de pertinência, que também pressupõe um olhar, que eu gosto de incluir nesse olhar, na resolução 225 fala de um olhar relacional, de um olhar interpessoal e de um olhar social, né? São esferas, são dimensões, dimensão interpessoal, dimensão relacional e dimensão social da justiça restaurativa. Mas eu também acredito que tem uma dimensão interna, porque a justiça restaurativa, ela tem como foco também a provocação de uma mudança interna, tanto do facilitador, quanto, claro, daqueles envolvidos no círculo restaurativo. E até eu estava conversando com a Vanessa um pouco antes de começar aqui com vocês, numa live que eu fiz no mês de maio, falando sobre o poder catártico dos círculos restaurativos, falando um pouco sobre o Gestalt Shift, que se der tempo eu vou falar um pouco aqui com vocês, para falar desse motor de transformação, esse potencial transformativo que os diálogos em círculo nos proporcionam a todos aqueles que dele participam. A gente não sai o mesmo de um círculo restaurativo, independentemente da abordagem, seja na metodologia vítima-ofensor, mediação vítima-ofensor, seja no que a gente chama de círculos de construção de paz, seja nos círculos restaurativos, com base na comunicação não violenta, ou nas conferências de grupo familiar, com base naquela filosofia Maori lá da Nova Zelândia. Então, independentemente da metodologia utilizada no âmbito da justiça restaurativa, ela tem esse poder de transformação do indivíduo. E como a justiça restaurativa ela tem vindo, ela tem caminhado e qual que é o status dela nesses tempos atuais? O CNJ, principalmente a partir do ano passado, tem focado na preocupação de estimular a que os nossos tribunais estabeleçam, incluam em suas metas, em seus programas, a criação de programas de justiça restaurativa. Em todos os tribunais brasileiros, que devem ter um núcleo, não importa se ele será junto do núcleo de métodos consensuais de resolução de conflito,
não importa se terá um núcleo próprio, tão somente para a justiça restaurativa, mas todos os tribunais estão obrigados a implantar programas de justiça restaurativa em suas respectivas unidades, seja a Justiça Federal, seja a Justiça Estadual. E, ao mesmo tempo que ele tem, que foi previsto isso na resolução e depois com a resolução número 300 também do CNJ, essa obrigatoriedade, ele tem providenciado capacitações, tanto para servidores, para defensores públicos, membros do Ministério Público, dos Ministérios Públicos Estaduais ou do Federal, para capacitar agentes como facilitadores de justiça restaurativa e também como coordenadores de projetos de justiça restaurativa. Inclusive, eu estou participando agora de um curso, né, que está sendo promovido pela Infam e pelo CNJ, para nos capacitar a implantar projetos de justiça restaurativa. E assim como diversas outras unidades, eles têm priorizado, eu tenho acompanhado, né, diversos outros tribunais, principalmente no Rio Grande do Sul, o estímulo à capacitação, que é extremamente importante, é um dos pilares, né, que sem ele não há que se falar em justiça restaurativa aqui no Brasil. E para que haja essa capacitação, para que haja um fortalecimento da filosofia da justiça restaurativa em solo brasileiro, essa capacitação ela tem que seguir algumas balizas, ela tem que seguir pressupostos teóricos, exatamente para aquilo que eu estava falando, para que a justiça restaurativa não seja confundida como programa de justiça restaurativa. Programas de justiça restaurativa que serão implantados, né, nos tribunais, eles devem estar atentos à filosofia da justiça restaurativa, a essa visão mais ampla, que a gente pode chamar de uma visão holística da justiça restaurativa. Não somente como uma metodologia, porque, né, igual eu falei antes, se nós considerarmos a justiça restaurativa como uma metodologia de resolução de conflito, simplesmente nós estamos decotando o seu potencial de transformação social. Porque como filosofia prática, como modus vivendi, como uma corporificação de valores, de uma ética, de uma ideia de justiça relacional, uma ideia de justiça pautada na compaixão, na ternura, no amor, no acolhimento, na transformação individual, relacional e social. Se nós não considerarmos isso, os programas de justiça restaurativa, eles correm sérios riscos de serem cooptados por ideologias dominantes, por uma visão utilitarista de simplificação, por exemplo, de um processo criminal. Ou então, de uma deturpação dos princípios restaurativos em prol de uma maior eficiência, ou que outros falam de uma despenalização, ou então de um plea bargain, né, que é uma justiça penal consensual, em que desequilíbrios de poder podem ser abrandados por meio de uma utilização de círculo. Isso seria uma cooptação, isso seria uma deturpação, e é por isso que é importante a gente ter uma consciência das balizas da justiça restaurativa e dos seus pressupostos, que são pressupostos humanísticos, entender a justiça como um valor. E a nossa resolução 225 do CNJ, no seu artigo, no artigo 1º, que tenta definir, porque é um conceito extremamente fluido, e na minha opinião é até bom que nem se conceitue, porque ele é artesanal, é um trabalho de artesania, é um trabalho que vai demandar um amadurecimento, principalmente da sociedade brasileira, um amadurecimento intelectual, teórico e prático da nossa vivência em justiça restaurativa. Então, muito bem a resolução fez em deixar um conceito mais aberto, em construção, artesanal, e que todos nós somos peças importantes, nós somos multiplicadores, assim como a nossa equipe da Petrópolis da Paz, a equipe da Inovar Tecnologia Social, nós somos multiplicadores dessa cultura de pacificação, dessa cultura restaurativa.
E no artigo 2º da Resolução 225, vem falando dos princípios da justiça restaurativa, que também não é números clausos, né? Não é taxativo. A gente, conforme vai evoluindo, a gente pode estar inserindo, repensando essas questões dos princípios, mas que alguns deles são basilares. Primeiro é o engajamento daqueles que foram afetados por uma ofensa. O ofensor, as vítimas diretas, as vítimas indiretas, comunidade de apoio e até as próprias instituições. Porque se a gente fala da dimensão social da justiça restaurativa, não tem como nós deixarmos as instituições de fora. Porque para uma mudança cultural, para uma mudança social, nós precisamos das instituições. São instituições de assistência social para dar apoio às vítimas e aos ofensores e a seus familiares. São instituições jurídicas, porque, como a gente sabe, aqui no Brasil, em termos criminais, a gente tem princípios como da obrigatoriedade da ação penal, da indisponibilidade de ação penal. Em muitos casos, uma sentença, um processo penal, ele não vai ser dispensado, em razão até de previsão constitucional, o que não impede que práticas restaurativas, desde que com observância dos princípios, com inclusão da comunidade, possam ser utilizados em diálogo com a justiça penal tradicional. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, que a justiça restaurativa, ela não é uma alternativa penal. Ela não é um abrandamento da pena, ela não é abolicionismo penal, ela não é uma forma de acordo penal no sentido de plea bargain, naquele sentido de barganha penal, não é para se conseguir um acordo de leniência. Ela tem uma filosofia própria, ela tem uma identidade própria e totalmente diferente da justiça punitiva. O que não impede que esses sistemas, o sistema retributivo e o sistema restaurativo, dialoguem entre si, mas de uma forma que o retributivo não coapte o sistema restaurativo, utilizando ele de uma forma utilitarista. Por isso que é importante que os práticos, a gente tem que ser aqueles que se arvoram a atuar na justiça restaurativa, uma capacitação contínua é imprescindível, uma vivência de campo, uma vivência de trincheira, para que nós possamos amadurecer e para que nós possamos ter essa noção da importância de se observar esses princípios. Então, o engajamento, o diálogo horizontal, a participação da vítima, da comunidade, do ofensor, dos apoiadores, das instituições, para que então possa ocorrer uma transformação, não é só a reparação daquele dano, mas uma transformação daquelas relações pessoais, relações institucionais, relações sociais. Esse é o potencial transformativo da restaurativa. Então, ela também tem que ter em vista o foco na reparação do dano, na responsabilização do ofensor, mas não é uma responsabilização tão somente restrita à recomposição do dano, mas é algo mais profundo, o que no inglês a gente chama de accountability. Ele é uma introjeção por parte do ofensor, aquela consciência de que a conduta dele causou um dano, teve consequências para a vítima, para os familiares da vítima, para a comunidade, para ele próprio, para os seus familiares, para a comunidade dele, e a partir dessa conscientização, em razão de um movimento interno, ele reparar aquele dano. Então, essa introjeção, essa consciência, essa prestação de contas, ele presta contas a ele mesmo, porque a justiça restaurativa, por meio das histórias, por meio dos ritos que a gente, a abertura do círculo, de trazer os valores compartilhados à tona, as diretrizes do círculo, independentemente da metodologia, ela tem esse poder catártico que é possibilitado pelas narrativas, pelas histórias, fazer com que aquele ofensor, ele se conscientize do quão danoso o ato foi dele, e muitas vezes tomar consciência dos seus traumas encapsulados.
assim como a vítima também. Então, esse processo de narrativas, esse processo do contar as histórias, de ressignificar as histórias, de voltar ao passado, muitas vezes, justiça restaurativa não é retorno ao passado, mas a gente sabe que, em muitos casos, esse retorno ele é necessário exatamente para que os envolvidos acessem gatilhos de violência, acessem gatilhos que os levou a determinada conduta. E a partir desse olhar para as histórias passadas, para o presente, para aquilo que aconteceu, eles possam pavimentar caminhos para um futuro diferente. E é isso que a gente chama também de empoderamento. É fazer com que auxiliar, o facilitador, ele auxilia que os envolvidos encontrem os recursos dentro de si próprios, porque eles são especialistas em sua própria vida. E eu tenho ouvido muito isso, né, do Terry O'Connell, que é um ex-policial australiano que começou a aplicar práticas restaurativas na Austrália no início da década de 90, e que eu tive o prazer de conhecer aqui no Brasil, fazer um curso com ele, o Paulo Moratelli também, que é um estudioso, que é ele é um praticante da justiça restaurativa. Ele trouxe o Terry O'Connell, e também a gente acabou de fazer o outro curso com ele, de transformação de conflito, e ele sempre enfatiza isso. Os envolvidos, eles são especialistas em suas próprias histórias. Então, o facilitador, ele não dá a solução, ele não vai falar o que tem que ser feito, não vai fazer julgamento nenhum. Ele, na condução do círculo, primeiro trazendo os valores, apresentando as partes, fazendo os pré-círculos, que é o mais importante na justiça restaurativa, são os pré-círculos, que é quando a gente vai explicar para cada um, vai tomar o consentimento deles, vai verificar, né, a questão da voluntariedade, da possibilidade de participação, da predisposição interna dos envolvidos, e a partir daí ele vai conduzir como um diretor, mas aquele diretor de cena que não vai interferir na cena. Ele conduz de uma forma bem sutil, de uma forma que a gente fala que tem no seu esvaziamento, na sua posição, na sua presença, para que os próprios envolvidos encontrem dentro de si os seus recursos internos para reescrever outras histórias. É o que a gente chama de história alternativa. Eu gosto muito de falar que o fato ele é o mesmo. A ofensa é a mesma, a consequência, né, depende também das questões internas de cada um, o fato é o mesmo. Mas as histórias que nós contamos sobre os fatos, elas são diferentes. Cada um vai ter uma versão da história. E nos círculos restaurativos isso emerge. O ofensor vai ter uma história sobre o fato, a vítima vai ter outra história, os apoiadores terão outras histórias. E a partir desse quebra-cabeça, eles poderem construir uma outra história, diferente, transformadora, que ressignifica aquelas vivências. Esse também é o potencial transformador da justiça restaurativa. E aqui também é importante a gente lembrar que a justiça restaurativa, ao lado, né, da justiça retributiva, elas pertencem a paradigmas completamente distintos. A justiça retributiva, punitiva, ela parte de um imaginário, de uma ordem imaginária vinda do modernismo, da racionalidade cartesiana. E o que isso quer dizer, né? O que é a racionalidade cartesiana? O que ela trouxe para a humanidade? Ela trouxe muitas coisas boas, claro, em termos de evolução científica, de limitação de poder, mas também ela trouxe uma sectarização, uma exclusão, uma ênfase na individualidade, no indivíduo. Então, o ser humano, a gente parou de falar ser humano, a gente começou a falar indivíduo, né, como átomo, como ser atomístico, independente do outro. Então, eu sou, eu penso, logo sou. Então, a identidade, né, pela ótica mecanicista dessa ordem imaginária cartesiana, a identidade, eu não dependo do outro para formar minha identidade. Eu sou. Se eu penso, logo sou. E isso causou uma série de consequências
no nosso imaginário, que é exatamente aquele que não é igual a mim, eu rejeito. Então, isso é uma crise de alteridade. E essa crise de alteridade nos levou exatamente a um abismo moral que a gente conhece, que foi o Holocausto. Então, aqui, a partir da rotulação, a gente começa a ver o outro como totalmente diferente, a gente coloca uma etiqueta nele, rotula, então, judeu, né? Então, aquele judeu lá no âmbito da Alemanha, na década de 30 e de 40, o fato de você ter aquela etiqueta, aquele rótulo, por si só já poderia te levar para um campo de concentração. Criminoso. Então, se a pessoa cometer um crime, ela recebe aquele rótulo, criminoso. Então, por si só, ele merece ser excluído da sociedade completamente e receber mais dor, mais pena. E por aí vai. E a partir do momento que a gente rotula e que a gente coloca essa limitação no indivíduo e passa a vê-lo como diferente, isso a gente cria uma crise de empatia e de alteridade. Então, fica mais fácil punir um sujeito que eu não considero como meu igual, infligindo mais dor, do que se eu o considerasse como um igual. Então, o produto dessa modernidade cartesiana nos levou a uma série de questões que a gente fala extremo consumismo, né? O poder hierárquico, que a gente pensa como triângulo, né? E o próprio processo tradicional, o nosso sistema penal, ele é calcado nessa modernidade. A gente tem a triangulação do processo, com uma distância ontológica entre o juiz, que é o Estado juiz, o réu, que é aquele que cometeu o dano, e como acusador o próprio Estado, que é o Ministério Público. Cadê a vítima nessa história? Então, a vítima ela foi excluída do sistema penal, do nosso sistema punitivo. Quando ela participa, muito como testemunha, ninguém quer saber das dores da vítima. Então, no sistema tradicional, pautado nesse cartesianismo, com essa distância ontológica, a gente exclui o réu, depois de uma condenação, colocando no encarceramento, aplicando uma pena, infligindo mais dor, e a vítima simplesmente também é descartada. Já a justiça restaurativa, ela está em um outro imaginário, no imaginário que a gente resgata de um holismo, e que não é novo. Aristóteles, lá na Metafísica, já falava do holismo, que tudo está interconectado. E esse holismo, essa ideia de interconectividade, o que eu faço a teia também faz comigo, eu tenho em mim um pouquinho de cada um, e cada um tem um pouquinho de mim. Essa ideia, ela é muito antiga, isso já no confucionismo, lá em 2500, né, em 500 anos antes de Cristo, já se falava isso, o taoísmo, budismo, o cristianismo. Então, a gente sempre tinha essa ideia da interconectividade, que com a crise, que com o paradigma modernista, ele foi, de alguma forma, quase que sepultado pela nossa sociedade ocidental, com o imperativo da individualidade, do consumismo, do poder, da hierarquia, da exclusão. Só que a gente viu que isso não levou a nada. Resolveu o problema da violência? Nós acabamos com as guerras? Nós melhoramos as condições sociais? Nós melhoramos a educação? Não. Então, toda essa crise que a gente chama, né, com espirais violentas, cada vez mais excludentes, com a situação dos presídios, o que o nosso sistema punitivo, né, ele, em termos de reincidência, a gente chega, as pesquisas apontam, tem quase 90% de reincidência. Então, isso não estava funcionando. Então, nos movimentos criminológicos da década de 70, a preocupação é, primeiro, a gente tem que incluir a vítima. A gente tem que incluir a vítima, a gente precisa olhar para a vítima. A gente precisa olhar para uma dimensão de uma violência estrutural. Se nós quisermos arrefecer as espirais de violência, se nós quisermos construir pavimentos para uma cultura mais pacífica, por uma cultura de paz. E aí, a gente vai trazendo de volta essa ideia da justiça restaurativa, que é como filosofia, ela visa exatamente a reincluir, a trazer de volta, a restabelecer bons relacionamentos, a trazer alguma cura
uma cura para os relacionamentos, algo interno de ressignificação dos traumas, ressignificação das causas daquela violência. E aí a gente muda a pergunta. A pergunta é, o que a gente pode fazer para consertar as coisas? E não pergunta, que pena que aquela pessoa merece? Quem é o culpado? A gente passa a perguntar na restaurativa, quais necessidades precisam ser satisfeitas? O que precisa ser feito para consertar as coisas? O que precisa ser feito para que isso não volte a acontecer? Então, é uma mudança de perguntas, uma mudança de paradigmas. E nessa mudança desse imaginário que desumanizava, que rotula, infelizmente a gente ainda tem isso, claro, porque a gente vive num momento de transição paradigmática. É um momento de incerteza. E é um momento em que ambos paradigmas coexistem. O paradigma do mecanicista cartesiano e esse paradigma que a gente chama de holístico, ou de ecologia profunda. E nesse paradigma da ecologia profunda, a justiça restaurativa, ela se preocupa não somente com a relação entre o ofensor e a vítima. Porque muitas vezes a gente sabe que, principalmente em crimes mais graves, a gente não vai, num círculo restaurativo, numa prática restaurativa, fazer com que eles se reconciliem. Justiça restaurativa não é reconciliação. Ela pode ser uma consequência de todo o trabalho feito ali. Mas o que a gente, né, tem como foco é a transformação, alguma transformação dos indivíduos, do relacionamento deles consigo mesmos, desenvolvendo uma autocompaixão, um olhar para aquilo que o motivou a ter determinado tipo de conduta, uma modificação dos relacionamentos deles com os familiares, com as comunidades, com as instituições, independentemente de haver uma reconciliação. E também uma modificação de relação dos indivíduos com o próprio planeta, por isso que a gente chama de ecologia profunda, uma preocupação com a Terra, com aquilo que nos une, com aquilo que também nos faz sermos humanos. Então, nesse paradigma, a nossa identidade, ela não é construída somente penso, logo sou. Ela é relacional. Eu sou porque nós somos. Eu vejo o bem em mim, eu vejo o bem em você. Aquilo que eu faço para você retorna de alguma forma para mim. Aquilo que eu faço para a Terra, em algum nível, também retorna para mim. Então, é um paradigma de responsabilização, de conscientização do quanto as nossas condutas, as nossas atitudes impactam não somente o meu próximo, mas também impactam o meu, né, o distante, aquele que está distante de mim, impacta as instituições, impacta a convivência social, o todo. E aí, por isso que a gente fala que a justiça restaurativa, o que traz, o cerne dela, é que ela é uma justiça feita pela comunidade, para a comunidade, na comunidade. O elemento fundamental dela, então, é trazer a comunidade, no sentido amplo, como fala muito o juiz Marcelo Salmaço, nos cursos, né, que a gente tem feito de restaurativa, em várias palestras maravilhosas dele, que tem na internet. Então, ele sempre fala isso, é uma comunidade no sentido amplo, não somente como conjunto de membros de um determinado grupo, de uma determinada comunidade, mas sim a comunidade humana. A comunidade ali também ampliada, no sentido ampliado, trazendo para dentro desses círculos as instituições, os grupos, as organizações, tudo, porque todos nós somos responsáveis para a construção de uma cultura mais pacífica. E o que é importante, inclusive na Nova Zelândia eles falam isso, eles têm visto alguns casos lá de cooptação da justiça restaurativa pelo sistema da justiça tradicional, e aqueles que estão mais, aqueles defensores da justiça restaurativa, aqueles que valorizam as raízes ancestrais da justiça restaurativa, eles falam, se a comunidade não é trazida, então não é justiça restaurativa. Pode ser mediação, vítima e ofensor, que é uma prática, inclusive muitos teóricos falam que a mediação só vítima e ofensor, quando é colocado vítima e ofensor face a face, isso não é justiça restaurativa, porque a justiça restaurativa, ela precisa da comunidade.
ela é feita pela comunidade, para a comunidade, na comunidade, com a comunidade. Então, na Nova Zelândia, essa concepção ela é bem forte, e a gente também, no Brasil, nos movimentos que eu tenho visto em alguns campos do judiciário, principalmente no judiciário, igual o doutor Marcelo Salmaço fala, o pessoal do Rio Grande do Sul, com o desembargador Leoberto Branquer, o desembargador Egberto Penido, eles têm batido muito nisso, e com razão. A justiça restaurativa, ela é um saber ancestral, que ele não é propriedade de ninguém, não é propriedade do Poder Judiciário, ela é comunitária. E mais poder transformativo ela terá, quanto mais membros da comunidade e instituições ela abarcar. E ela é um trabalho de formiguinha mesmo, então é muito importante nós trabalharmos com agentes comunitários, com guardas municipais, e aí eu parabenizo muito o projeto Petrópolis da Paz, o programa Petrópolis da Paz, em suas iniciativas de capacitação dos guardas municipais. Ela também tem que ser aprendida pelas polícias militares, pelos serventuários do judiciário, pelos magistrados, Ministério Público, Defensoria Pública, instituições de assistência social, pelo Poder Executivo. Então, é a comunidade como um todo, porque a rede é extremamente importante para o sucesso de programas de justiça restaurativa, para que esses programas não sejam somente métodos de resolução de conflito, sequestrados por uma ótica utilitarista, mas que nós possamos chamar de justiça restaurativa, como servientes a todos aqueles valores que a informam. O valor da humanização, da alteridade, da empatia, do resgate da humanidade, da inclusão, da transformação social, da transformação pessoal, da educação para os direitos humanos, da valorização da dignidade da pessoa humana, por uma ética da alteridade, ética relacional, e trazer, corporificar esses valores. Então, a justiça restaurativa, as nossas comunidades restaurativas, é muito importante que a gente tenha essa coerência entre o discurso da restaurativa e o nosso viver restaurativamente. E a gente tem visto nesses tempos de pandemia o quanto a justiça restaurativa tem fortalecido suas raízes, porque em momentos de dificuldade como esses, né, de isolamento, é que muitos de nós começamos a cair aquela luzinha, aquela gotinha de luz que nos trouxe a consciência, a necessidade que nós temos de estarmos em boas relações. A falta que nos faz o abraço, a falta que nos faz o olhar, a falta que nos faz a conexão, a falta que nos faz ter alguém que nos escute com empatia, naquela escuta compassiva, aquela escuta acolhedora. Por isso que, na minha opinião, esses tempos de pandemia, eles foram, de alguma forma, eles estão servindo para um fortalecimento das raízes dessa filosofia da justiça restaurativa. E eu tenho visto muitos movimentos lindos nesse sentido. Quantas falas maravilhosas, quantas lives, quanto empenho de muitos tribunais, de muitas escolas, quantos círculos virtuais que estão acontecendo. Eu mesma participei de vários círculos virtuais, e a gente vê o poder transformativo desses círculos, o poder transformativo da filosofia da justiça restaurativa. Né? Eu não sei como está meu tempo, vocês podem falar como está meu tempo? Né? Então, eu só vou terminando aqui, eu acho que já deu mais ou menos o meu tempo de fala, para falar que a justiça restaurativa ela é uma justiça da ternura, ela é uma justiça do amor. Porque se a justiça punitiva ela não olha para os traumas, para as causas primordiais da violência, a justiça restaurativa ela nos permite lançar esse olhar, ela nos permite trazer a consideração, trazer alguma luz para as causas da violência, para as causas de determinado conflito. E aí a gente vê muito que quando a gente analisa, quando a gente escuta as histórias no círculo, seja do ofensor, seja da vítima, geralmente
não querendo desculpar nem nada, mas muitos casos de violência, muitos casos de ofensas reiteradas, quando aquele ofensor ele conta a sua história, a gente vê que é uma história de ofensas desde o berço. São muitas vezes pessoas que não conheceram a ternura, são pessoas que não conheceram o amor. E isso tem profundas consequências na estruturação, primeiro, do cérebro da pessoa. Porque a empatia, a gente já sabe pelos estudos da neurociência, que quanto menos experiências de ternura, de amor e de empatia uma pessoa tem, desde sua mais tenra idade, isso impacta conexões cerebrais e uma partezinha do cérebro que é responsável pela interação empática, ela fica prejudicada. Então, são pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de estabelecer conexões, relações empáticas, porque não conheceu a ternura, não conheceu o amor, nem nada. Então, quando a gente volta esse olhar lá para trás, a gente vê o quão importante é estabelecermos boas relações, estabelecermos relações com ternura. E a pessoa que não conheceu a ternura também não sabe olhar para si própria com ternura, com autocuidado e com autocompaixão. E como ela não é capaz de, muitas vezes, corporificar esses sentimentos, de trazer para o seu campo de sensações, como é sentir-se amado, como é sentir-se querido, cuidado e abraçado, ele não sabe fazer isso consigo. E ele também não sabe fazer isso com o próximo. E quando a pessoa entra numa espiral de falta de reconhecimento, uma espiral de total vazio humano, ele não consegue dar o melhor de si para o outro. Ele simplesmente vai replicar aquilo que ele aprendeu. Então, daí a importância da justiça restaurativa nas escolas, a importância da filosofia restaurativa para que seja levada para as famílias, para que nós possamos ensinar as nossas crianças a olhar o outro com amor, com carinho, a cuidar de si próprios, a aceitar a sua vulnerabilidade. E por isso a justiça restaurativa ela é um campo em que diversos saberes convergem. E a importância de que nós, facilitadores, que aqueles que se quiserem trilhar os caminhos da justiça restaurativa, eles conheçam um pouco de diversas teorias, se arvorem aí para a filosofia, para a psicologia, para a psicanálise, para antropologia, sociologia, porque é um campo em que diversos conceitos, em que diversas vivências, em que diversas sensibilidades, elas se convergem exatamente para possibilitar essa transformação social. Então, é muito importante que a gente saiba, por exemplo, um pouquinho de como funciona o nosso cérebro reptiliano, como que os traumas ocorridos na infância, eles ficam encapsulados. E esse encapsulamento, ele pode, no futuro, desencadear espirais de violência a partir de uma reação que um determinado gatilho aciona essas memórias encapsuladas. Então, é importante que a gente conheça como que funciona um pouco esse nosso cérebro reptiliano, que guarda essa ameaça e nos leva a reações de luta, fuga ou paralisia. E também como que nós podemos contribuir para mudar esse mindset que a gente chama de fixo, né? Aquele mindset preso na luta, na fuga, nas reações, na nossa reatividade, para um outro mindset, que é um mindset de humanização, um mindset de alteridade, de aprendizagem, de relacionamento. É aquele que, não obstante a gente tenha algum gatilho, e não obstante, nós sempre vamos ser seres reativos também, para que nós possamos aumentar os nossos afetos positivos, para que nós possamos trazer à consciência a importância dos bons sentimentos, a importância de incrementar os nossos afetos positivos, para poder mudar o nosso comportamento ante uma determinada ameaça. E aí trazer para nós esse empoderamento.
Porque emoção a gente não controla, é muito difícil, mas a gente pode, nos conhecendo a partir de um autoconhecimento, saber que quando surge um gatilho que pode desencadear uma reação violenta, há uma forma de abordar aquele fato para fazer com que aquele não entre numa espiral destrutiva, mais violenta, mas sim arrefecer com ternura. Então, justiça restaurativa também é sobre autoconhecimento. Justiça restaurativa também é sobre me conhecer, os meus gatilhos, para compreender melhor o outro. É olhar para mim com compaixão para que eu possa também olhar para o outro com compaixão. É sobre autocuidado, para que eu possa oferecer para o outro cuidado, dentro do círculo, que é, independentemente da metodologia, um local seguro, um local que eu gosto de falar que é um lugar corajoso. Porque a gente tem que ter muita coragem, porque nós precisamos assumir a nossa vulnerabilidade. O facilitador assumir a vulnerabilidade dele, trazer o ofensor, a vítima, todos os participantes assumirem a sua vulnerabilidade. E isso requer coragem, que vem de coração. Então, nos círculos, eu gosto de usar um bastão de fala que é em formato de coração, que é dialogar com o coração. Então, naquele círculo, mesmo com as dores, mesmo com o sofrimento, mesmo com histórias traumáticas, eu trago o melhor ali, para que aquele melhor do facilitador, ele possa, de algum modo, contagiar todos que estão ali. E eu acho que o meu tempo aqui já deu, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, como sempre. Eu tinha muito mais coisa para falar, porque a justiça restaurativa ela é um manancial de teorias, de conceitos, de filosofias apaixonantes, né? A gente se deixa contagiar por essa filosofia, e eu espero que essa ordem imaginária restaurativa contagie cada um de vocês, e que nesses tempos a gente possa esparramar mais sementinhas, né? Como na metáfora do dente de leão. Dente de leão, que é uma planta, uma erva que muitos índios dizem que tem poderes curativos, é anti-inflamatório, antisséptico, com determinadas propriedades para restabelecer a nossa saúde. E quando a gente sopra aquelas sementinhas, né? Principalmente criança adora, elas voam, esparramam, e mesmo caindo entre pedras, ela tem o potencial de florescer ali. Então, eu penso a justiça restaurativa como um dente de leão, com aquele potencial curativo que ela tem. Autocurativo, curativo para o outro. Cura no sentido de healing, no sentido de trazer uma transformação significativa, uma ressignificação, um apaziguamento, um assentimento com o que foi, porque a gente não vai mudar, e com a força que eu pego o assentimento, do assentimento, eu tenho a força para fazer algo melhor, para deixar que a vida me toque. Então, eu agradeço muito a vocês todos, e não sei aqui, Vanessa, Alex, se tem alguma pergunta. Giovana, eu fiz muitas anotações. Eu elaborei muitas perguntas. E eu vi quanta riqueza de conhecimento, quanta riqueza de conteúdo. Você começou explicando a história da JR, você passa pelos documentos que sustentam os princípios, os valores, o conceito. Você foi costurando, né, esse retalho de uma maneira tão bonita, tão artesanal, que é o que você falou, né? A justiça restaurativa, o conceito, ele é um trabalho artesanal. Então, assim, sinceramente, nós só temos a te agradecer e contar com outras tantas oportunidades de aprender com você. Você fala com o coração, você apresenta essa filosofia, que pode ser uma filosofia de vida, pode ser uma forma de estar no mundo, enfim, a JR é um conceito aberto que nos possibilita tantas coisas. E você traz de uma maneira assim tão transformadora. A gente vai ouvindo e a gente vai se transformando, se revisitando, né? Você acabou de falar
do sequestro da amígdala, quem nunca, né? Quem não passa por essa experiência, né? Por esse momento. Então, foram tantos conhecimentos de uma forma tão prazerosa de ouvir, a gente foi se revisitando aqui. Eu vi nos comentários também que as pessoas que participaram foram se revisitando. Então, nós só temos mesmo a te agradecer, Giovana, e dizer o seguinte, eu peguei até uma frase aqui do Índio Dakota, que diz, seremos conhecidos sempre pelas pegadas que deixamos. E você pode ter certeza, eu acho que eu posso falar esse nome da equipe do Petrópolis da Paz, pela Elze, que infelizmente não conseguiu estar aqui conosco, que você sempre será honrada, a gente reverencia, porque você com certeza vem deixando essas pegadas em nossos corações. Muito obrigada pela aula. Eu também acredito que a gente precisa estudar psicanálise, a gente precisa estudar um pouco de psicologia, um pouco de sociologia, filosofia, porque estar no círculo é estar vulnerável, né? É estar diante da pessoa humana, e a gente se coloca também como pessoa humana ali, e tudo é possível naquele universo. Então, nós, como facilitadores, como pessoas que estamos disseminando, levando essa oportunidade para outras pessoas, temos que ter esse cuidado conosco para ter esse cuidado com o outro, né? Fazer de forma respeitosa, responsável. Então, assim, você trouxe tanta coisa boa de se ouvir, que a gente tem que rever essa live novamente, estudar, aprofundar, com certeza, porque foi bastante rico. Você também falou uma outra frase que eu achei muito bacana, que a gente sempre escuta, mas cada momento que a gente escuta, ela toca de um jeito, e hoje me tocou profundamente. Eu sou porque nós somos. E eu acho que o Petrópolis da Paz, Giovana, é isso. Ele é porque todos nós somos juntos. Acreditamos juntos e contamos com parcerias tão especiais como a sua e de tantos outros. Eu posso falar isso pela Elza, que deve estar aqui nos assistindo. E JR é JR da ternura, do amor. A gente apresentou ontem, numa live de lançamento, um artigo de 3 laudas, Giovana, muito simples, mas rico, profundo. Em cada linha tem muita história. E recebemos um comentário justamente assim, não adianta dominar toda a teoria, não adianta dominar todas as ferramentas, se dentro disso tudo não tiver amor, não tiver ternura, não tiver o respeito e cuidado consigo e com o outro. Então, acho que a gente pode fechar essa noite levando essa mensagem, né, JR da ternura, do amor, e seguirmos juntas nessa caminhada, uma fortalecendo a outra. Temos muito a fazer, e contamos, né, de mãos dadas, conectadas, que podemos fazer muito mais. Então, nós te agradecemos por essa oportunidade incrível que você nos permitiu ter nessa noite, e contamos com as parcerias seguintes. Nós começamos o curso com a Guarda, você fez a aula inaugural, foi muito importante. Estamos nas escolas, desbravando esse mundo também nas escolas. Eu tinha perguntas sobre as escolas, eu tinha perguntas sobre a Gestalt que você colocou, mas, enfim, já estamos com 1 hora de live, então eu gostaria que você também colocasse suas palavras finais, e eu encerro nesse momento agradecendo por mim, pela equipe, por todas as pessoas que estão assistindo e que comentaram só com ternuras também, com amor, tá bem? Então, olha, eu agradeço muito essa oportunidade, eu sempre gosto, eu falo que pode me dar 2 horas aí, que é pouco, para falar de restaurativa, né? Na verdade, é um campo tão vasto, é uma colcha com tantos retalhos bonitos, que você pode tirar 1 hora para falar de cada retalho. Mas algo que tem sido muito caro para mim é exatamente isso, a importância da ternura, a importância do olhar compassivo, o que não quer dizer com passar a mão na cabeça, é diferente, mas a responsabilização, nós chamarmos o outro, a conscientização, ela depende de um acolhimento terno da nossa parte, para que as pessoas se sintam seguras para expor suas vulnerabilidades. Porque sem espaço seguro, o nosso cérebro reptiliano, a gente não consegue expor nossa vulnerabilidade. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Então, a justiça restaurativa é uma ternura, não só aquela ternura que está no coração, não é só aquela razão que está aqui, mas ela está a meio termo. Então, a justiça restaurativa, ela demanda um equilíbrio, uma homeostase, né? Aquele equilíbrio dinâmico,
um desequilíbrio que leva ao equilíbrio entre a razão, para que nós possamos compreender os fenômenos da violência, e uma razão principalmente estratégica para saber como nós vamos atuar de uma forma efetiva, e ela demanda o coração, que é trazer para a justiça uma noção de uma ética da ternura. Porque se a gente tem uma ética da ternura, a gente tem uma ética da alteridade, a gente tem uma ética da humanização, a gente tem uma ética da dignidade, né? A gente tem uma ética do amor, que eu acho que, no final das contas, é o que interessa, né? É a cola, vamos falar assim, o amor e a ternura são a cola que permitiria que a nossa sociedade pudesse se unir em prol de um objetivo de uma cultura de paz, né? Então, eu agradeço a sua oportunidade sempre, adoro fazer parte, eu que sou da inclusão, adoro fazer parte da Petrópolis da Paz, estar com vocês, ser uma sementinha daquela, né, que sejamos, né, muitos dentes de leão esparramando aí. Eu trouxe até aqui, ó, o que eu mais gosto, né, círculo, esses daqui são feitos por indígenas daqui do Espírito Santo. Então, como símbolos, né, que não sejamos só círculo, numa visão unidimensional, mas que sejamos esferas repletas de ternura. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, né, e de estar florescendo junto com vocês. Nós que agradecemos, Giovana. Deixa aqui um beijo, um abraço e o agradecimento de verdade pela sua parceria de sempre. Você está sempre conosco, sempre nos atendendo, sempre participando, sempre conosco. Então, eu deixo esse agradecimento em nome da Elze Ellen, que é a coordenadora do programa, que é a idealizadora, a sonhadora, que acredita cada dia nos passos firmes que ela vem dando, e nós juntas da equipe, a Cláudia Clemente, a Nádia, a Patrícia, a Mariana, a Sabrina, que estão aqui conosco, em nome de todas elas, eu deixo o agradecimento, a gratidão por ter passado esse tempo com você. Tá eu bom, que agradeço. Mando um super abraço para a Elce, por mim, para a Cláudia, né? Saudades de vocês, e assim que a gente, né, retornar um pouquinho aí, quero ir para Petrópolis, vê-las. Venha, será sempre muito bem-vinda, tá? Um beijo a todos, um agradecimento e até semana que vem. Semana que vem a gente continua com as lives. Giovana e a todos, um bom final de semana. Bom fim de semana.